Muito bem, então vamos começar agora aqui nosso curso de Código e Processo Civil, né, curso completo, artigos 1º a 15, Hércules, especialista em resolução de questões através das leis. Aí, meu objetivo principal é te mostrar que a lei é um principal instrumento para resolver a maioria esmagadora das questões, certo? E eu vou mostrar isso na prática, maravilha? Então, como nossa metodologia, você pausa o vídeo, faz a leitura aí dos artigos 1º a 15, depois a gente vem aqui e faz todas as questões que a OAB já fez sobre esses artigos e voltamos ao final fazendo a leitura em conjunto, certo? Outra coisa, acelera o vídeo em velocidade 2 aí, certo? Porque você vai internalizar a literalidade da lei com a repetição, ok? Então você vai assistir na primeira vez, você não vai entender muita coisa, mas quando você assistir na 7ª, 10ª vez, você vai ter internalizado tranquilamente a literalidade, perfeito? E você vai quase gabaritar as questões que versarem sobre esses artigos, maravilha? Então vamos lá, faz a pausa aí, faz a leitura sem compromisso dos artigos e vamos para as questões. De início aqui, ó, artigo 42 a 69, então a OAB até agora nunca fez uma questão que tratasse inteiramente sobre os artigos 1º a artigo 15, tá? Então a gente não vai ter questão para fazer nessa aula, mas futuramente a gente vai ver umas questõezinhas assim esparçadas, ó, tipo item A, aí versa sobre o artigo 5º, entendeu? Item C, versa sobre o artigo 200, maravilha? Ótimo, então vamos direto para nossa leitura e gosto sempre de frisar isso aqui, ó, esse momento aqui é crucial, porque você está ganhando tempo, você está acompanhando a minha leitura na velocidade 2, você está ganhando metade do tempo que você gastaria lendo sozinho, ok? Então vamos lá. Então vamos aqui, parte geral do nosso Código de Processo Civil, né? Livro 1 das normas processuais, título único das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. Ótimo, então nessa nossa aula nós vamos aprender as normas fundamentais do processo e a aplicação também das normas do processo, ok? Ótimo, então começando aqui das normas fundamentais do processo civil. Lembrando que essa parte inicial tem muito a ver com a nossa Constituição Federal, ok? Você vai ver que vários dispositivos eles estão diretamente ligados lá com o nosso artigo 5º da Constituição. Então vamos lá. Então começando aqui, o artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Tá? Então uma coisa que eu já quero destacar aqui para você, ó, processo civil. Tá? O processo civil ele existe, você tem que ter a ideia de que o processo civil ele existe no Brasil, na França existe processo civil, na Itália, em qualquer outro país, ok? Mas o processo civil que acontece aqui no Brasil, ele vai ser disciplinado por quem? Pelo diploma que a gente está estudando agora, tá? Pelo CPC aqui, ó. O Código de Processo Civil vai disciplinar o processo civil no Brasil. Como é que vai acontecer o processo civil no Brasil? Opa! O processo civil no Brasil vai acontecer conforme o nosso Código de Processo Civil e também ele vai observar o quê? As normas fundamentais e os valores estabelecidos na Constituição. Perfeito? Entendeu, né? Beleza, seguindo. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Ótimo, então o processo ele inicia pela parte, ok? A parte tem que provocar o judiciário para dar início ao processo. Depois que a parte provoca, aí sim o judiciário vai dar o desenvolvimento, vai dar o andamento do processo, ok? Para dar andamento não precisa mais da parte. O juiz vai dar um andamento. Vai ser por impulso oficial. Perfeito. Agora tem exceções? Tem. Tá? Então, em situações específicas previstas em lei, nessas situações específicas, o juiz vai poder, ó, o Jotinha aqui, ó, o juiz vai poder iniciar o processo. Perfeito? Maravilha. Seguindo, hein? Artigo 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Temos isso aqui também lá no nosso artigo 5º da Constituição, né?
Então, lá no âmbito administrativo, quando estivermos discutindo uma matéria lá no âmbito administrativo e não puder mais impetrar nenhum recurso, ou seja, esgotaram-se os recursos lá no âmbito administrativo, a gente não pode mais discutir a matéria? Opa, a gente vai poder sim. Por quê? Porque a gente vai poder levar a matéria que já foi discutida no administrativo, a gente vai poder levar a matéria lá no Poder Judiciário e rediscutir tudo, ok? Rediscutir tudo de novo, maravilha? Então quem dá a palavra final? O Poder Judiciário. Maravilha, seguindo. Parágrafo 1º. É permitida a arbitragem na forma da lei. Tá? Nesse primeiro momento aqui, você tem que saber o que é arbitragem, para que ela serve? Não. Você tem que saber o que? Literalidade, ó. A arbitragem é permitida no Brasil? Sim. A arbitragem é permitida na forma da lei. Ponto. É isso que você precisa. Perfeito? Seguindo, parágrafo 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Ótimo. Então é só você lembrar da tentativa do Estado de desafogar o Poder Judiciário. Perfeito? Então, sempre que possível, se as partes puderem entrar em consenso e resolver ali mesmo a discussão, o Estado vai promover isso. Perfeito? Ok, tentando sempre desafogar o judiciário. Parágrafo 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Certo? Então, é praticamente uma extensão do parágrafo 2º aqui, né? Porque aqui ele diz que o Estado vai promover a solução consensual e aqui ele também diz que a solução consensual vai ser estimulado por quem? Pelos operadores do direito, certo? Então, juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público. E quando eles vão fazer isso? Vão fazer no início do processo e também durante o processo, no curso do processo. No meio do processo vai poder fazer também esse estímulo aqui para utilizar formas de solução consensual de conflitos, perfeito? Lembrando que o nosso Código de Processo Civil trouxe 2 exemplos. Quais são os 2 exemplos aqui de solução consensual dos conflitos? A conciliação e a mediação, perfeito? Seguindo, artigo 4º. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ótimo, também temos isso aqui lá no nosso artigo 5º, né? A duração razoável do processo. Beleza, então tem que ser obtido em prazo razoável, né? O que? A solução integral do mérito. O que você tem que lembrar daqui? É do processo de conhecimento, ok? É a discussão do direito, certo? Maravilha, então a resposta do judiciário, certo? A decisão do judiciário ali no processo de conhecimento tem que ser realizada em prazo razoável. Ótimo. E além do processo de conhecimento, o processo de execução também, certo? É a atividade satisfativa, ou seja, é a entrega do direito, a realização do direito. Perfeito? A entrega do direito, a realização do direito também tem que ser realizada em prazo razoável. Perfeito? Ótimo. Seguindo. Artigo 5º. Aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Ótimo. O que a gente tem aqui? São as partes que devem se comportar de acordo com a boa-fé? Não. Qualquer pessoa que participar do processo. Ok? Qualquer um. O perito, a testemunha, qualquer um. Não é somente as partes. Todo mundo que participar do processo tem que comportar-se de acordo com a boa-fé. Seguindo, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em prazo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Mais uma vez, temos aqui a duração razoável do processo. Perfeito? E como é que vai ser alcançada aqui essa duração razoável do processo? Pelos sujeitos do processo, ou seja, de novo, está escrito partes aqui? Não, está escrito sujeitos. Então aqui também temos os juízes, certo? O Ministério Público, ok? Então os sujeitos do processo também eles devem cooperar para que seja realizado em tempo razoável o quê? Uma decisão justa e efetiva, ok?
Seguindo, maravilha. Artigo 7º, é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Ótimo. Então, aqui nós temos a ideia de igualdade de tratamento entre as partes. Perfeito? Lembrando também que o juiz tem que efetivar o contraditório, ou seja, mesmo a parte tendo os meios para se defender, essa defesa da parte ela tem que ser conhecida pelo juiz para garantir o efetivo contraditório. Ok? Seguindo. Ao aplicar o ordenamento, artigo 8º, né? Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Ótimo. Então, o que eu quero que você destaque aí, ó? O juiz vai atender os fins sociais, tá? Várias questõezinhas, elas trocam isso aqui e botam fins econômicos, ó. Fins econômicos, tá? Econômicos não, sociais. Perfeito? Maravilha, seguindo na nossa literalidade. Artigo 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Perfeito. Destacar aqui também o que? Uma das partes. Tá? Então, eu vou fazer um desenho aqui, ó. Aqui eu tenho um juiz, ok? A toga do juiz aqui, a mesa, beleza. E aqui eu tenho as partes, ó. Duas partes aqui, pronto. O que o nosso artigo 9 está dizendo? Que não pode decidir contra uma das partes sem, ó, nossa orelhinha aqui, ó, sem ouvir uma das partes, ou sem ouvir essa parte, ok? Então, não pode decidir contra uma das partes sem ouvi-la, perfeito? Maravilha, essa aqui é a nossa regra. Mas o parágrafo único vai trazer as exceções, tá? Então, o dispositivo no caput não se aplica, ótimo. Então, quando que o juiz vai poder decidir contra uma das partes sem ouvi-la? Sem ouvi-la. Quando? Quando houver aqui, ó, tutela provisória de urgência. Ótimo, então na tutela provisória de urgência não precisa ouvir uma parte para decidir contra ela. Seguindo. Então, outra situação é o quê? As hipóteses de tutela de evidência previstas no 311, incisos 2 e 3. Ótimo. Então, dá uma lida lá. Ideal é escrever, tá? Escreve esses incisos aqui na frente do seu dispositivo para você sempre ler de forma conjunta aqui. Mas, nesse primeiro momento, o que a gente quer aqui, ó? Literalidade. Então, sabemos que temos duas hipóteses de tutela de evidência que são exceções a essa regra aqui, perfeito? Maravilha. E a última aqui, decisão prevista no artigo 711. Eu já vou falar aqui, essa aqui é a ação monitória, tá? No caso de ação monitória aqui, então. Perfeito? Tá, então, quais são as nossas exceções aqui? Tutela provisória de urgência, duas hipóteses de tutela de evidência e também no caso de ação monitória. Perfeito? Essas são as nossas exceções nesta regra geral. E lembrando, qual que é a regra geral? O juiz não pode decidir contra uma das partes sem ouvir a parte. Perfeito? Maravilha. Seguindo agora, nosso artigo 10 aqui. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Certo? Bem parecido com o nosso artigo 9 aqui, né? Mas qual é a diferença? Aqui nós temos uma das partes, ok? Aqui nós temos uma das partes, ó, uma das partes. E no artigo 10 nós temos as partes, ou seja, aqui são as duas partes. Maravilha? Então, qual que é a nossa diferença? No artigo 1º temos exceções, porque em determinadas situações o juiz pode proferir decisão contra uma das partes sem ouvi-la.
ok? Sem ouvi-la. Agora, o artigo 10, tá? Isso aqui é a nossa situação do artigo 9º. Vou trazer agora a ideia do artigo 10, ó. O juiz não pode decidir sem ter dado às duas partes o direito de se manifestar, ok? Então, nessa situação aqui, em que as duas partes não são ouvidas e o juiz decide, aí não. Aí não tem exceção, meu amigo. Não pode de jeito nenhum. Perfeito. Deu para entender. Maravilha. Seguindo, vamos lá. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Ótimo. É sob pena de anulabilidade? Não. Sob pena de nulidade, ok? Então a sentença, a decisão vai ser nula quando ela não for pública ou quando ela não estiver fundamentada. Perfeito? Maravilha. Seguindo. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, defensores públicos ou do Ministério Público. Certo? O que está deixando de acontecer aqui? Está deixando de haver publicidade? Não, negativo. A publicidade está aqui no nosso parágrafo único também. Mas a publicidade está restrita a quem? As partes, advogados, defensores públicos e Ministério Público. Perfeito? Então aqui nós temos a publicidade? Sim, mas a publicidade está restrita. Ok? A publicidade está mitigada. Maravilha? Então vamos lá. Seguindo, hein? Porque sem publicidade e sem fundamento, meu amigo, é nula, tá? A decisão é nula, beleza? Perfeito. Seguindo. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Ótimo. Então, qual é a ordem em que os processos serão listados? Vai ser preferencialmente por ordem cronológica. Perfeito? A fila que vai ter dos processos vai ser preferencialmente por ordem cronológica. Seguindo, parágrafo 1º. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. Ótimo. Então, uma coisa é o julgamento ser público. Ó. Todos os julgamentos, vamos ver aqui, artigo 11, todos os julgamentos serão públicos. Uma coisa é o julgamento ser público. Outra coisa é a lista dos processos aptos a julgamento, a lista ser de consulta pública. Ok? Aqui há restrição na lista? Não há restrição. Somente as partes e os advogados vão poder ver a lista dos processos aptos a julgamento. Não. A lista é inteiramente pública. Certo? Agora, o julgamento do artigo 11, cadê? Aqui, ó. O julgamento pode ter a sua publicidade restrita às partes, advogados, defensores públicos e Ministério Público. Entendido, né? Bem tranquilo. Então, essa lista estará disponível para consulta pública em cartório e também na internet. Perfeito. Seguindo, parágrafo 2º. Estão excluídos da regra do caput. Opa, então quando nós não vamos obedecer à ordem cronológica? Quando, inciso 1º, as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido. Ótimo, então, se já foi sentenciada na própria audiência, não vai seguir a ordem cronológica, né? Ou se for para homologar um acordo ali entre as partes, ou também se ocorrer uma improcedência liminar do pedido. Vamos lá, seguindo. O julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos. Ótimo, então, quando houver o julgamento de casos repetitivos, nós vamos poder juntar os processos em bloco e fazer um julgamento só, ok? Maravilha, esse julgamento vai ser aplicado em todos os processos. Seguindo, o julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas. Ótimo, então lembra da terminologia, ok? Julgamento de recursos repetitivos ou também de incidente de resolução de demandas repetitivas. Perfeito? Ótimo, seguindo.
As decisões proferidas com base no 485 e 932. Isso aqui é o que? Extinção do processo sem julgamento do mérito, ok? É o nosso caso do 485. E do 932 é quando ocorreu uma decisão do relator, perfeito? Maravilha, mas eu sempre digo, transcreva o dispositivo logo em seguida aqui para você sempre fazer a leitura em conjunto. Vamos lá. Inciso 5º, o julgamento de embargos de declaração. Ótimo, então embargo de declaração também vai quebrar essa ordem cronológica aí do nosso caput. Seguindo, o julgamento de agravo interno. Opa, mais um aqui então, agravo interno. Vamos decorando os termos. Próximo, as preferências legais e as metas estabelecidas pelo CNJ. Opa, vamos lá, lembrando das nossas terminologias, ok? Preferências legais e metas estabelecidas pelo CNJ. Seguindo, os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. Tá? A ideia disso aqui é, se um órgão ele tem competência tanto civil como criminal, os processos tiverem aqui no âmbito criminal vão ter preferência aos processos que tiverem no âmbito civil. Perfeito? Seguindo. A causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. Ótimo. Então, quando tiver urgência, tem que ter o fundamento dessa urgência. Tem que ter a causa dessa urgência para que ela possa furar ali a nossa filazinha de ordem cronológica. Perfeito? Seguindo, parágrafo 3º. Após a elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Ótimo. Então, mais uma vez, a preferência da ordem é qual? É a cronológica, certo? Mas quais são as exceções que nós temos? Aqui, inciso 1º, 2º, 3º, todos esses aqui são nossas exceções, certo? E essas exceções terão listas próprias, cada uma terá lista própria, perfeito? E dentro dessas listas próprias, dentro delas, os processos vão ser ordenados de forma cronológica. Perfeito? Entendido, né? Maravilha. Seguindo. Parágrafo 4º. Após a inclusão do processo na lista de que trata o parágrafo 1º, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar em reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Ótimo. Então a parte, ela pode requerer aqui, que a ordem seja alterada na nossa listazinha do parágrafo 1º? Não, ela não pode. Exceto no caso em que esse requerimento implicar em quê? Em reabertura de instrução ou a conversão de julgamento em diligência. Aí sim, aí o requerimento da parte vai poder alterar a nossa ordem cronológica do parágrafo 1º, perfeito? Seguindo, parágrafo 5º, decidido o requerimento previsto no parágrafo 4º, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. Ótimo! Então a parte que requereu alteração na ordem cronológica lá do parágrafo 1º e que implicou aqui na reabertura de instrução ou na conversão de julgamento em diligência, quando resolver esse requerimento da parte, o que vai acontecer com o processo? O processo vai voltar para a lista na posição em que se encontrava, perfeito? Não vai voltar para o final da fila não, certinho? Seguindo, parágrafo 6º. Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no parágrafo 1º ou, conforme o caso, no parágrafo 3º, o processo que? Ótimo, então nós veremos agora os casos em que temos a lista do parágrafo 1º, certo? Que é a ordem cronológica, e também temos a lista do parágrafo 3º, ou seja, é a sublista, vamos dizer assim, né? A sublista dentro de cada exceção aqui da ordem cronológica, perfeito? Então, dentro dessas sublistas e dentro da lista geralzona aqui do nosso parágrafo 1º, quem que vai ocupar os primeiros lugares? Quem? Vamos ver aqui, inciso 1º, o processo que tiver sua sentença ou acórdão anulado. É nulo? Está escrito nulo aqui? Não.
Está escrito anulado, certo? Então, eu vou reler. O processo que tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou de complementação da instrução. Ok? Então, mais uma vez, se o processo ou acórdão foi anulado, ele vai ocupar os primeiros lugares nessa sublista ou na nossa lista zona geral aqui do parágrafo 1º. Perfeito? Mas, qual que é a exceção aqui? Ó, o nosso salvo. Salvo se for necessária a realização de diligência ou a complementação da instrução. Perfeito? Certo? Então, se a anulação necessitar de diligência ou de complementação da instrução, aí não vai ocupar nossos primeiros lugares nas sublistas e na lista zona geral. Perfeito? Maravilha. Inciso 2º agora aqui, se enquadrar na hipótese do artigo 1040, inciso 2. Tá? Transcreva o dispositivo aqui. Mas a regra geral aqui que você tem que entender é a situação em que um tribunal contraria uma orientação de tribunal superior, ok? Então, se um tribunal contrariar, for de encontro com uma orientação de algum tribunal superior, aí sim ele vai se enquadrar aqui nesses nossos primeiros lugares das listas e sublistas, ok? Maravilha. Para terminar, então, o nosso finalzinho aqui, ó, capítulo 2º, da aplicação das normas processuais. Vamos lá. Artigo 13. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais que o Brasil seja parte. Ótimo. Então, o exercício da jurisdição civil vai ser regida por qual norma processual? Né? Bem lógico, né? Vai ser regida pela norma processual brasileira. Ótimo. Agora, sempre vai ser pela norma processual brasileira? Não, porque quando ocorrer algum tratado, convenção ou acordo internacional que o Brasil seja parte, nós vamos poder ter a exceção de uma aplicação de norma que não é brasileira na jurisdição civil. Perfeito? A aplicação de uma norma processual não brasileira na jurisdição civil. Perfeito? Seguindo, artigo 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Ótimo. Então vamos fazer uma linha do tempo. Ó, novo CPC, ok? Aqui surgiu o nosso novo CPC. Vamos por partes. A norma processual não retroagirá. Ótimo. Então, vamos pegar o nosso primeiro exemplo aqui, ó. Um processo que iniciou ali e terminou aqui, ok? Um processo que começou aqui e finalizou aqui. Nesse processo, nós podemos aplicar as normas processuais civis que entraram em vigor aqui na frente? Não. O novo Código de Processo Civil não vai poder retroagir nesse nosso caso aqui, ok? É a primeira parte do nosso dispositivo. Seguindo. E será aplicável imediatamente aos processos em curso. Ótimo. Só para a gente entender. Um processo que começar aqui e terminar aqui, ele vai ser regido pelo novo Código de Processo Civil? Sim, né? O novo Código de Processo Civil começou aqui, então ele vai ser aplicado aqui no processo da frente, perfeito? Perceba que o processo não é um ponto na linha do tempo. O processo é o quê? Ó, ele não é um ponto, ele é uma linha, ok? Ele dura por determinado momento. O processo ele dura também aqui, ó, por determinado momento, certo? Aí qual que é o nosso problema? E nos processos que estiver em curso, ou seja, o processo começou aqui, antes do novo Código de Processo Civil, o processo começou aqui e ainda está em curso, perfeito? Nessa situação aqui, aplica-se ou não um novo Código de Processo Civil? Aplica-se porque está dizendo que aqui, ó, será aplicável imediatamente aos processos em curso, perfeito? Então esse processo aqui,
ele vai passar a ser regido pelo novo Código de Processo Civil. Maravilha. Continuando o nosso dispositivo. Respeitados os atos processuais praticados. Opa. Então, nosso exemplo novamente aqui. Começou o processo aqui. Opa, começou, opa, aqui nós tivemos um ato processual finalizado. Continuou o processo, veio o novo Código de Processo Civil. E aí? Sabemos já que o novo Código de Processo Civil será aplicado imediatamente ao processo que está em curso, ok? Então, nesse processo inteiro vai ser aplicado o novo Código de Processo Civil, mas aos atos praticados, os atos processuais já praticados, finalizados, não vão poder ser alterados e nem cancelados pelo novo CPC, beleza? O novo CPC tem que respeitar esses atos já praticados. Ótimo. Continuando o nosso dispositivo. E também as situações jurídicas consolidadas. Ótimo. Então, o ato, além do ato processual já praticado, o outro exemplo aqui é a situação jurídica já consolidada. Ok? Nessas duas situações, o novo CPC não pode fazer alteração e nem revogar esses atos. Maravilha? Perfeito. Seguindo, nosso último dispositivo, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Então, essa literalidade bem tranquila, porque o nosso CPC vai ser aplicado subsidiariamente e também supletivamente, né? Quando ocorrer alguma ausência que regulamente os nossos processos eleitorais, trabalhistas e administrativos, ok? Então, maravilha, gente. Finalizamos aí legal mais uma aula. Vamos focar na literalidade, que é o que importa, beleza? Próxima aula aqui, da função jurisdicional. Forte abraço.